satisfação e alegria de anunciar para vocês a Rose, que aqui está. A Rose, ela é de Matão, e a Rose, ela é vice-diretora de uma escola lá em Matão, e é professora de matemática e é pedagoga também. Então, ela está apetrechada. Está apetrechada para falar para a gente, né? Porque o pessoal aqui é exigente, viu? Ninguém sabe nada, mas é exigente. E essa era uma satisfação muito grande ouvi-la falar, mesmo porque o tema que ela vai abordar é a casa mental. É um tema bastante interessante, até que me despertou bastante interesse, bastante curiosidade até de ver como ela abordará esse tema, porque há uma porção de caminhos para serem seguidos. Eu tenho certeza que ela escolheu o caminho mais curto, mais fácil, para que a gente possa entender, não é? Mas para a gente iniciar, eu queria convidar o Kesley para que faça a nossa oração inicial. Por favor, Kesley, venha cá. Bom, boa noite, pessoal. Vamos fazer, então, como de costume, a nossa prece inicial, antes, então, de iniciar o trabalho da Rose com a nossa palestra do mês. Vamos fechar, então, nossos olhos, elevar nosso pensamento em Deus, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecer por essa noite, pelo dia que tivemos, agradecer por tudo de bom que o nosso Mestre Jesus e a espiritualidade nos auxilia na nossa caminhada. Vamos pedir também que essa noite seja uma noite abençoada, de muita paz, que possamos absorver a maior parte do conteúdo que seja ministrado, que possamos levar esses ensinamentos para nossos lares, para as pessoas na qual amamos, na qual convivemos, para nossos amigos, e que possamos também aproveitar tudo aquilo que é nos ensinado para nos transformarmos, que possamos colocar em nossa vida e seguir os passos que Jesus nos ensinou. Que tenhamos então uma noite abençoada, de muita paz, muita alegria, e que assim seja. Rose, tudo certo? Rose, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite da casa, agradecer a todos aqui presentes, ao mentor espiritual da casa. Eu peço licença nesse momento para que a gente possa realmente sentir essas vibrações de paz, essas vibrações de amor, de luz, que eles preparam muito antes para nós, né? Que a gente possa sair daqui melhor do que chegou e que a gente possa, sobretudo, sintonizarmos com o plano maior, porque a intenção é que na nossa imperfeição a gente consiga captar aquilo que a espiritualidade todos os dias prepara para o nosso entendimento, né? Mais um tijolinho, mais uma ferramenta para que saiamos daqui construindo bases sólidas para o nosso eu voltar para a nossa pátria melhor, preparado e um pouquinho mais brilhante, né? Essa é a intenção de todos nós. Então, muito obrigada pelo convite à casa, mais uma vez. O tema que eu coloquei hoje, a casa mental, ele vem de estudos científicos. Inclusive, se vocês procurarem saúde mental na internet, vão ver que muita coisa, inclusive a doutora Nete Guimarães fala. Porque a ideia nossa é trabalhar as bases da doutrina, aquilo que os espíritos nos trouxeram para nos despertar a consciência, juntando isso à ciência. Então, eu espero que tenham, né, se tiver médicos aqui presentes hoje, vão poder ajudar, porque eu não sou médica, viu? Que já minha apresentação já é em outra área, mas eu gosto de falar de algumas coisas sobre isso. Então, se tiver médico depois, a pergunta da área da medicina, eu vou pedir contribuição para eles, que eles saberão falar melhores que eu, inclusive, né? Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje sobre a casa mental? Então, antes da gente começar, nós sabemos que Chico Xavier contribuiu com a sua mediunidade, dando passividade a espíritos de escola, a grandes espíritos,
para que a gente conhecesse a literatura e compreendesse a vida no mundo espiritual e, sobretudo, o que nós estamos fazendo aqui e aqui viemos. Então, aqui nós temos N obras escritas, né, pela psicografia de Chico Xavier. Entre essas obras que nós estamos vendo, muitas eu acredito que todo mundo leu. Essas são as básicas, né? Quando a gente fala Renúncia, Boa Nova, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, todo mundo conhece? Tem alguém que não conhece essas obras? Quem não conhece? Nossa, então vocês conheçam, porque são, assim, literaturas clássicas. Essa, só da gente ler, já modifica a nossa psicosfera. Já acende em nós um desejo de ser uma Lívia, né? De ser um Emmanuel hoje, né? Passar por tudo que ele passou, mas compreender que o nosso sentido é a autoiluminação. Vale a pena ler. Mas a maioria já leu, né? Então vamos continuar essa pesquisa aqui antes da gente falar da casa mental. As obras psicografadas por ele têm uma coletânea com o espírito André Luiz. Vocês conhecem muitos desses livros aí? Conhecem, né? Já ouviram, assistiram o filme Nosso Lar, terão outros, né? O Mensageiros, provavelmente virá esse filme. Mas vários livros desses da coleção André Luiz nós já lemos. Às vezes, a gente não lê no Mundo Maior, porque ele é mais difícil, né? A gente deixa alguns para ler. Mas, pelo menos, o início da obra de André Luiz, a maioria já conhece. Tem alguém que nunca leu André Luiz através da psicografia de Chico? Tranquilo, então todo mundo conhece. Então, agora nós vamos ver, continuando essa linha, falando sobre a contribuição de Chico Xavier, nós temos ali alguns seres que passaram sobre a terra, deixaram a sua marca, mas quando chegaram do lado de lá, deram uma contribuição ainda maior. Entre eles, nós temos aí Alta de Souza. Alguém já leu Alta de Souza? Casimiro Cunha. Alguém já leu? Maria Dolores, alguém já leu? Tagore, alguém já leu? Gente, olha que interessante. Na Mansão do Caminho, vamos pegar pela mediunidade de Divaldo, que está sobre a terra hoje, e vivo e feliz, e falando com uma oratória maravilhosa, ele psicografa muitas poesias de Tagore. Esse poeta indiano, está vendo aquele lá barbudo? É Tagore. E ele tem belíssimas poesias, várias, escritas através da mediunidade de Divaldo. Sabe quantas pessoas na Mansão do Caminho já leram Tagore? O Divaldo que psicografou. E talvez alguém muito íntimo a ele. As pessoas que frequentam e que trabalham na Mansão do Caminho não leem Tagore. Castro Alves, pela psicografia de Chico Xavier, alguém já leu? Não. Poucos leram, né? Então dá para contar assim, nessa mão, e vão sobrar dedos. A maioria não lê. Vocês sabiam que 80% da psicografia dos livros de Chico Xavier são poesias e poemas? Ele psicografou mais de 400 livros. 80%, tem noção do que é isso? Vamos colocar lá 400 e pouco. 320 livros são poemas e poesias, vocês sabiam? Não. E esses poetas que eu estou falando, tirando Tagore, estão todos na psicografia de Chico. Por que que os espíritos perderam tempo escrevendo poesias do lado de lá se a gente não lê? Nós espíritas não lemos. A maioria de nós desconhece os poemas. Espírito, será que perde tempo? A gente sabe que tudo tem uma razão de ser, não tem? Eu não acredito que essa espiritualidade amiga escreveu tanto poema só para encher linguiça, já que os espíritas não leem. Aliás, tem espírita que diz assim, isso é estatística, a NET fala, outros grandes que trabalham dentro da doutrina dizem também, nossa, para que escrever poesia? Né? Se escrevesse a história de Maria de Magdala, a continuação dela, todo o trajeto dela com Jesus, se continuasse escrevendo sobre Emmanuel, se continuasse escrevendo sobre cada um dos apóstolos, seria super legal. Continuasse escrevendo, a gente ia vender muito e a gente leria. Mas poema e poesia,
Será que os espíritos perderam realmente tempo com isso? Será que não há uma razão de ser maior? Não há um propósito? Vocês já pararam para pensar nisso? Sabiam disso? Então é por isso que a gente vai discutir a casa mental. Então, para discutir a casa mental, está lá o que eu acabei de falar para vocês. Quem já leu Parnaso de Além Túmulo? Levanta a mão. Tudo que está lá de poesia, levanta a mão. Vocês sabem que é uma coletânea com esses grandes escritores que estiveram sobre a Terra e depois, chegando do lado de lá, resolveram contribuir conosco, com a nossa evolução e escreveram a nova visão deles de mundo. No Parnaso de Além Túmulo, gente, na primeira edição, Humberto de Campos, o nosso irmão X, estava sobre a Terra. E ele foi um dos que comentou, porque ele leu. E ele fez vários comentários. E em um dos comentários ele dizia assim, de uma maneira bem, com a meu linguajar, com o meu jeito de falar, ele disse, bom, ou esse cara, ele é extremamente inteligente, esse Chico Xavier, porque ele conseguiu retratar a maneira de cada um dos poetas, o jeito de escrever, a maneira de falar de uma cultura que um homem comum seria incapaz de pegar todos os trejeitos, a maneira de agir, as quadrinhas, a maneira de escrever os versos. Como é que esse cara conseguiu estudar tanto cada um para colocar o jeito deles ali no livro? Ou ele é alguém do outro mundo que precisa ser estudado, porque tem alguma coisa aí, ou os mortos voltaram realmente para falar, ou esse cara é extremamente inteligente a ponto de pegar a característica de cada poeta. Vale a pena estudar. Isso disse Humberto de Campos na primeira edição. Na segunda edição, ele já estava do lado de lá e deu a sua contribuição também, escrevendo no livro Parnaso Além Túmulo. Então, a gente sabe disso, né? E sabe de toda a história do irmão X, nos livros dele, que chegaram aos tribunais e etc. Mas é importante a gente saber o quão grande é esse livro para a literatura, de uma maneira geral, e para o nosso entendimento. Cada poesia tem uma razão de ser. Agora, para que ela serve para a nossa vida é que a gente não entendeu. Mas hoje a gente vai estabelecer, para entender o que tem de mistificação, porque nós acabamos entendendo lá na frente, que realmente eles voltam, dentro da doutrina, eles voltam para nos falar como é o lado de lá. Eles nos intuem, nos mostram caminhos e basta que a gente queira seguir através da autoiluminação, da reforma íntima e da viagem para o nosso eu interior, né? Então, é bem essa a proposta. Mas, para a gente entender, então, essa questão dos poemas e poesias, vamos compreender melhor, nessa fala de Humberto de Campos, o que é Alzheimer. Dá uma pausa em Parnaso de Além Túmulo. Vamos estabelecer uma ligação com o Alzheimer. Todo mundo já ouviu falar de Alzheimer, não já? Hoje é tão comum que se a gente conversar com os nossos próximos, ou tem na nossa família alguém com Alzheimer, se não tem na nossa família, tem alguém próximo a nós que já possui ou já tem alguém que está com essa doença. E o que vem a ser, então, o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença que afeta a memória, num cantinho do cérebro chamado hipocampo. O hipocampo é onde se armazena as memórias, principalmente onde nós temos a capacidade de forjar memórias novas. Então, o Alzheimer é uma doença degenerativa, que aos poucos, com o passar do tempo, ela vai criando na memória dificuldades de nós guardarmos coisas recentes. E vamos esquecendo o presente. Daqui a pouco a gente esquece o ontem e vai indo, até que no estágio mais avançado, a pessoa não consegue mais comer com garfo e faca. Não consegue o básico. Por que ela não consegue? Porque como afeta a memória, onde a gente forja novos conhecimentos e acaba degenerando conhecimentos antigos, tudo a gente teve que aprender a andar, a engolir, a respirar, porque a gente sai da barriga com tudo tão prontinho, que tem que aprender tudo. Então, tudo que a gente aprendeu com o Alzheimer, a tendência é esquecer. E aí, em estágios da doença, tem que chegar na pessoa e falar, engole, vó, engole. Mas, geralmente, quando a gente pensa em Alzheimer, a gente pensa em pessoas mais idosas. Não é assim a cabeça? Você já liga
a senilitude, a pessoa idosa, mas a estatística no Brasil diz que não é bem assim. Diferente do que nós acreditamos, né? Com o passar do tempo, o Alzheimer, ele vai mostrando para nós que hoje em dia a tendência são pessoas de 40, 50 anos já terem Alzheimer. Isso a estatística e a ciência comprovam. Não é mais pessoas de 80, 90, 70. Até ontem era 60. Hoje 50. E até 2020, mais de 250 milhões de pessoas serão afetadas pelo Alzheimer e ficarão atingidas mais novas. 40, 50 anos, nós já teremos pessoas com Alzheimer. Se isso vai acontecer mais cedo, não é uma doença da idade. A pergunta que se faz é: o que causa o Alzheimer? Porque até então, todos nós sabemos as consequências. Se eu perguntar, todo mundo sabe descrever. O que acontece? A pessoa vai esquecendo, ela não forja novas memórias, ela vai esquecendo as memórias do presente e com o passar do tempo, até os do passado não vão existir mais. Coisas simples como andar, comer, tomar banho, fazer as necessidades básicas serão esquecidas. Né? Como eu acabei de falar, engolir uma coisa simples que a gente come, bebe, tudo normal, você tem que ficar lembrando, a pessoa mastiga. Agora, veja como vai ser difícil você pegar alguém com 40, 50 anos com Alzheimer. Os órgãos do corpo, tudo jovem. A cabeça, não. Quanto tempo essa pessoa vai viver? Será que nós estamos preparados para conviver com essa dor de ter alguém saudável, organicamente e mentalmente tão comprometida? É fácil cuidar de uma criança que não consegue comer, que não consegue caminhar, que não consegue sequer nos reconhecer ainda, porque ela é criança. Dar um banho nela. Agora a pergunta é: o quão preparados nós estamos para fazer a mesma coisa por uma pessoa jovem, já que nós estamos vivendo mais, tendo mais tempo sobre a Terra, e com a mente tão comprometida? Então a pergunta básica da ciência era: o que está causando o Alzheimer e o que vai causar, daqui a uns anos, esse acometimento em pessoas tão jovens e tão cedo? Então, nós temos aí um estudo científico de um grupo de cientistas, coordenados por essa neurocientista, que é a doutora Suzana Ozel, onde eles estudaram, lá na Universidade do Fundão, no Rio de Janeiro, eles estudaram as causas do Alzheimer e buscaram, então, entender o que nos leva, porque a gente sabe que alimento pode causar, entre outras coisas, mas deve haver algo mais grave que está fazendo com que o ser humano contemporâneo, na atualidade, seja acometido cada vez mais cedo por essa doença. Então, ela começou a estudar, né, a doutora Suzana. Então, outra coisa que é importante que a gente compreenda, como eu acabei de falar, se ela acomete o cérebro, né, o que é pior no Alzheimer? A gente sempre fala que é a dor emocional, não de quem passa pela doença, mas de quem cuida do paciente. Eu conheço N histórias, cada vez que a gente faz essa palestra, a gente escuta alguém descrever o sofrimento que teve com uma mãe, com o pai, porque não tem coisa pior do que a gente perceber que o amor da nossa vida, aquela pessoa que a gente ama, que a gente cresceu ali junto, já não nos reconhece mais. É incapaz de falar conosco e saber quem nós somos. Começa primeiro trocando os nossos nomes, chega no final, chama por uma irmã que já não está mais sobre a terra, encarnada, chama por outros nomes, menos pelo nome de filho, de filha, esposo ou esposa, não é assim? Eu acho que a dor emocional da família que cuida da pessoa com Alzheimer é o que mais nos acomete nos dias atuais e é o que quem mais sofre é quem cuida do paciente. Né? Um dos problemas mais sérios que nós temos aí. Veja, a maioria das coisas que a gente faz está no passado, não está? Muita coisa, na correria do dia a dia, nós agimos no automatismo.
Se perguntar qualquer coisa sobre música, a gente busca pela memória, não é assim que a gente faz com a nossa memória? Se canta um pedacinho de música, você fala, peraí, já estou lembrando. Aquele casal lá, para quem assistia a novela antigamente, que hoje eu acho que não vale a pena, mas antigamente, que era aquelas coisas de romance, Mamão com Açúcar, você olha e fala, Tony Ramos, Elizabeth Savala, como é que eles chamavam mesmo? Vai ter gente que vai chegar no nome deles. Às vezes a gente fica buscando, espera, eu vou lembrar. Não é assim? Porque muita coisa está armazenada aqui. Tudo está guardado na memória. Né? E quando a gente não consegue lembrar, a gente já não fica bem. Hoje em dia a correria é tanta que a pessoa fala-nos um telefone, a gente fala, peraí, vou anotar, porque não adianta você me falar, eu vou esquecer. Já é normal a gente agir dessa maneira, porque são tantas as preocupações que a gente não é capaz de absorver tudo. Ou às vezes a gente está olhando para a pessoa está conversando com a gente e a gente não se concentra no que ela está falando. Quando a gente tem um pouquinho de educação, às vezes a gente fala assim, ah, é verdade, a gente usa esses termos, né? Ou a gente fala mais ainda, ai, peraí, repete, por favor, porque eu não estava concentrado para te ouvir, desculpa. O que você falou mesmo? Aí a gente para, se concentra no que a pessoa vai falar. Veja que hoje em dia, forjar novas memórias não está fácil para nós. A correria cotidiana, as preocupações que nós temos já nos leva por caminhos onde nós não cuidamos daquilo que acomete a mente. Nós não fazemos a higiene mental como se deveria. Mas vamos ver isso cientificamente, então. Qual a causa do Alzheimer? Isso aqui é só um exemplo, né? Que uma pessoa diz, meu pai tem Alzheimer e todo dia me pergunta que dia é hoje. Eu digo que é o dia dos pais e tasco-lhe um abraço, né? Demorado, fico nos braços dele. Não é todo mundo que faz isso, né? No primeiro dia você até faz. Eu sei que no dia a dia o desgaste emocional é tão grande que você fala, ai mãe, às vezes até chora. Não, mãe, não é fulano. Sou eu, fulana. Às vezes a gente não tem essa paciência. É só para a gente pensar. Quão difícil é. Mas quando a gente pensa no Alzheimer, nós pensamos no outro. Vamos fazer uma viagem para a nossa casa mental agora para compreender o que isso causa? Bom, diz a doutora Suzana, como outros cientistas, que assim que Einstein desencarnou, a primeira ideia foi, vamos estudar o cérebro do cientista, né? E os médicos correram e foram pedir à família, nós queremos estudar o cérebro de Einstein. Só que a família não permitiu. O que os cientistas fizeram? Roubaram o cérebro. Só que o cérebro, ele se degenera muito facilmente após a morte cerebral. Porque só é dito morte, né, física quando há morte cerebral. Quando há morte cerebral, ele se degenera muito facilmente. E o pouco que puderam ver do cérebro de Einstein, a primeira coisa que eles falam é que é nada diferente do nosso. A diferença básica qual era, então? Que ele usava mais a área cerebral dele do que nós usamos a nossa nos dias atuais, ainda hoje. Né? Então, aparentemente, é tudo igual. Mas por que a gente está tendo tanto Alzheimer? Por que ele vai acometer mais cedo a população mundial, a população do planeta? Então, a ideia é pesquisar isso para ver. Mas não tinha uma maneira, né, para pesquisar, já que o cérebro se deteriora tão rápido. Mas a doutora Suzana e outros cientistas aqui da Universidade do Rio de Janeiro ficaram sabendo que japoneses criaram uma técnica de cristalização do cérebro. Então, eles, logo que havia morte cerebral, injetavam um líquido no cérebro que cristalizava-o. E dava para analisar as células. Olha que coisa boa. Então, dá para olhar o cérebro com essa técnica e ver o cérebro de uma pessoa dita normal, sem Alzheimer, o cérebro de uma pessoa com início de Alzheimer e o cérebro de uma pessoa com Alzheimer avançado para descobrir o que tem de diferente que as pessoas estão adoecendo mais rapidamente dessa doença. Então, antes dele deteriorar. E aí, o que perceberam, né? Uma das primeiras coisas que se perceberam é que o cérebro, lá no córtex cerebral, nós temos os neurônios. É o neurônio o responsável pela memória, pelo aprendizado, por forjar coisas novas. Em volta do neurônio, existem um tecido ou umas células chamadas de tecido glia. Tem algum médico aqui? Agora?
tecidos glia. Esse tecido, ele envolve todo o neurônio. E dentro desse tecido glia existem várias células, entre elas os astrócitos e todos esses outros que vocês estão vendo em volta aí, olha. Em volta do neurônio. Aparentemente, até pouco tempo, essas células que estavam em volta do neurônio era só para preencher espaço, sabe? Um tecido, esse glia, né, essas células aí, elas estavam só para tornar o espaço bonitinho, não deixar buraquinhos. Mas a ciência percebeu, através da cristalização do cérebro, que nada está no lugar por acaso. Vocês acham que é criado por acaso? Até aquilo que a gente achava que era por acaso, a ciência comprova que não é. Porque a gente vê hoje que o mosquito que causa tanto problema, as doenças que nós estamos vendo, é o mesmo que está ajudando a diminuir tumores cerebrais. Então veja que tudo tem uma razão de ser. Então esses tecidos em volta dos neurônios não podem estar ali por acaso. A cristalização, como eu falei para vocês, ela consegue então deixar fazer uma análise de tudo sem que o cérebro se deteriore, para que possa perceber o que tem então nesses cérebros das pessoas com Alzheimer. E percebeu-se o seguinte: em pessoas com o início da doença, esse tecido glial, essas células, os astrócitos, algumas delas que ficam em volta do neurônio, já estavam meio destruídas. Com a doença mais avançada, então, aí que a coisa estava feia. Ah, mas deve ter uma ligação, então, desses tecidos que aparentemente era só para cuidar e preencher espaço com a doença. Então, foi a primeira descoberta. Quanto maior a degeneração pela doença, mais esses tecidos em volta dos neurônios estavam prejudicados. E aí a gente vai entender. Nossa, gente, parece uma aula de medicina. O que isso tem a ver com Parnaso de Além-Túmulo e poesia, né? Calma, quem ficar acordado vai descobrir no final. Quem dormir é o obsessor querendo carregar, hein, para não aprender. Depois, se tiver Alzheimer, não reclama que eu não falei, hein? Então, presta atenção. Vamos dar uma pausa, então, nos neurônios para ninguém dormir. Vamos voltar na aula de ciências. A gente já aprendeu pela física quântica, por tudo que a gente tem de prova dentro da física, que tudo é energia. E nós espíritas mais ainda, né? Transfusão de energia a gente faz através do passe, né? Do tratamento fluídico. A gente sabe que tudo é energia. A gente chega perto da pessoa e já se conecta pela energia. Fala, ai, que gostoso estar com você. Ai, hoje a gente sente, hoje você não está bem. Tudo é energia. Então, isso a gente sabe. E energia é tudo que há. Einstein já dizia, né? Bom, se ele já dizia isso, vamos voltar lá nas aulinhas de ciências? Veja. Então, a gente vê que passa por todo esse processo, esses níveis tróficos. Se eu perguntar assim, de onde vem a nossa energia? O que vocês me respondem? Hã? Do sol? Para quem come a vaquinha comeu a plantinha fez fotossíntese pela energia do sol. Se não for a luz do sol, não tem nada, nem nós, concorda? Então, nós somos movidos à energia solar. Não é à toa que quando a pessoa tem depressão, a primeira coisa que a gente fala no centro espírita, continue indo no médico, tome o passe, mas procure tomar sol. O sol da manhã, caminhe, fique lá que nem uma lagartixa. Entendeu? Orando e tomando essa energia, porque a tua energia vem dele. É do sol. Então, nós somos movidos à energia solar. Primeiro passo, não podemos esquecer. Então, se a gente recarrega o celular na bateria que deve, a gente deveria também lembrar de recarregar as nossas baterias com a energia do sol. Se todo mundo passar por um exame agora, a maioria precisa de vitamina D. Veja os estudos científicos hoje. A DERA está em alta. A maioria tem que tomar. Por quê? A vitamina D está lá embaixo. É 19, os níveis 20. Quantas pessoas a gente não vê? Vitamina D baixa, gente, até depressão. Então, é importante a gente não esquecer isso. Mas por que eu estou falando dessa maneira, falando de energia do sol? Veja bem, vamos pegar uma ideia para vocês entenderem. Um neurônio, o neurônio,
gasta 1000 vezes mais energia que uma célula da nossa derme, da nossa camada protetora aqui da pele. Então, veja, vamos imaginar que você fosse fazer uma festa, né? E precisasse aí o neurônio para ficar feliz na festa, comprar 1000 salgadinhos. A célula da pele precisa comprar um só. Quem gasta mais? O neurônio. Só que quanto mais ele gasta, ele vai ficando velho? Não. O neurônio é a única célula do nosso corpo, as células do cérebro, que não morrem. O neurônio não morre, ele não envelhece. Quanto mais você usa, mais potente ele fica. Veja que coisa interessante. Quanto mais você usa o neurônio, mais potente ele fica. O que envelhece? As células. As nossas células envelhecem, né? Elas envelhecem. Então, vou pegar um exemplo aí. O doutor Alex Carrel, que eu não sei o nome porque é francês, lá em 1912, ele ganhou um prêmio Nobel por ter feito um teste assim. Retirou o coração de um embrião de uma galinha, e colocou num líquido chamado líquido de Dunkin. E esse líquido tinha todas as condições para o coração continuar funcionando. Vocês sabem quanto tempo vive uma galinha, criada não para ser comida, mas para ser um animalzinho, um bichinho doméstico? Quanto tempo vive uma galinha? Quanto? 10 anos em média, 10, 12 anos. Uma galinha bem cuidada, viu? Em condições normais, no sítio, sem hormônio, sem a gente querer comer, ela bonitinha ali. Como um bichinho, como um cachorrinho que a gente cria, 10 a 12 anos. Então, Alex tirou o coração da galinha e colocou nesse líquido, um líquido de plasma. E esse coração bateu, sabe por quantos anos? 27 anos. Ele trocava o líquido. E o coração continuou batendo 27 anos. Pesquisem isso para vocês verem. Bom, se o coração fora da galinha bateu 27 anos, quem envelhece, o coração ou a galinha? A galinha. Por isso que hoje tem tanta medicina ortomolecular, medicina que trabalha contra os radicais livres, células mortas, para cuidar de nós, para a gente rejuvenescer. Mas existe alguma coisa na mente que faz com que a gente continue envelhecendo, né? E é essa coisa que a gente tem que descobrir. Porque os órgãos fora de nós continuam tinindo. Somos nós o problema. Então, eu dei um exemplo da galinha, mas vou dar um exemplo mais típico, que é esse exemplo aqui, ó, transplante de rim de uma idosa para a neta. Então, vamos imaginar que uma idosa tenha 70 anos e a neta 15, e a neta está com problemas seríssimos de insuficiência renal, precisa de um transplante, e a avó tem 2 rins, e um é compatível com a neta. Ela fala, eu vou doar. Então, a avó tem 70, a neta 15. Ela doa o rim, fazem o transplante, beleza. Daqui 5 anos, quantos anos tem o rim que está na senhora? Ela tinha 70. Hã? 75, é isso? Cronologicamente, 75. E o da criancinha de 15, daqui 5 anos, quantos anos tem o rim dela? 75? É? Então, se a velhinha morrer com 80, o rim dela na menina também vai parar. É isso que acontece? Porque se for isso, coitados dos médicos, né? Se matam, fazem transplante de coração, transplante de rim, até transplante de pulmão, que nós tivemos um agora em Matão, maravilhoso, muito bem sucedido. Aí, se a pessoa morrer daqui 5 anos, coitado, então o pulmão já está condenado. Porque também está velho, não está? Não, gente, na hora que tirou da senhora o rim, colocou na menininha de 15, daqui 5 anos ele vai ter 20 como a menina. Por quê? Quem envelhece não somos nós, não as células. Então, aquela pessoa que é jovem vai dar para aquele órgão todas as condições necessárias para que ele viva mais. Agora ele pertence à pessoa que está ali, não à senhora. Porque senão não adiantava fazer transplante, é perdido. Né? Se ele tem 70 anos, para quê? Se a pessoa for viver até 80, aquele rim está condenado daqui a pouco a também parar. E não é assim. Então, quem envelhece somos nós. Não esqueça isso. São os nossos órgãos tirados de nós, transplantados para alguém, continua. Por isso que a gente vai embora, a gente doa todos os órgãos, inclusive os olhos. Não é isso, gente?
Então, tranquilo com relação a isso. Entenderam? Que quem envelhece somos nós. E o que a gente está fazendo para envelhecer tanto? Né? O que acontece? Nós estamos produzindo uma quantidade de lixo muito grande. Vamos pegar um outro exemplo. Esse exemplo a doutora Nete fala bastante, eu acho que vale a pena colocar. Você tem um jovem de 15 anos e uma pessoa de 48. Né? A pessoa de 48 precisa voltar a estudar, fazer uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, e a pessoa de 15 está na escola, a mãe colocou no inglês particular, até para ler bem no Enem, passar nas faculdades, nas universidades públicas. O que vocês acham? Para quem é mais fácil aprender inglês? Para a de 15 ou a de 48? Por quê? Por que a de 15? E se eu falar para vocês que a capacidade é igual e se bobear de 48 é melhor ainda? Vamos entender? Pega a de 15, um exemplo básico. Ela senta para aprender inglês. O pai e a mãe querem que ela aprenda, mas ela mesma não é muito fã de inglês. Aí ela senta lá, está olhando a professora falar, todas as regras, passado, presente, futuro, com cumprimentos, coisas básicas, leituras de texto simples, texto de Enem, não sei o quê. Ela está ali olhando e pensando se o crush mandou mensagem. O que os amigos vão fazer? Está olhando para o colega do lado, pensando no joguinho, com o capuz na cabeça, muitas vezes sonolento, não está nem ouvindo o que a professora está falando. Então, essa daí pode não estar querendo aprender. Quando é que a pessoa aprende? Quando ela vê necessidade de querer aprender aquilo. A de 48 não, tem que fazer inglês, porque ela precisa de uma promoção no trabalho. Então, ela sabe para que serve o inglês? Está motivada? Porque vê hoje o tanto de desemprego que tem, ela quer aprender. Ela vai para a escola, ela volta, ela senta e aprende inglês. Desde que ela não sente lá e pensa, olha, eu estou estudando aqui, será que meu marido está me traindo? Será que eu deixei o fogão aceso? E a roupa que eu tenho que passar? Meu Deus, essa aula não acaba nunca. Se ela abrir várias janelas mentais, ela não vai aprender, porque também não está concentrada. Mas se ela se concentrar, entender o objetivo e focar naquilo, vai aprender rapidamente. Porque hoje as conexões mentais da pessoa de 48 é muito melhor do que a conexão mental da de 15. A de 15 não vê nem importância, porque ela está pensando no hoje. A de 48 já está vivendo e tem uma experiência do porquê ela está sentada ali. O pai e a mãe não obrigaram ela a estar na escola. Ela está pagando, ela sabe o valor que ela está pagando. Ela sabe por que ela está ali. Logo, a capacidade de aprender é a mesma. A diferença é quantas janelas estão abertas. Porque nós somos como celulares. Quanto mais janelas abertas, mais lenta ele vai ficar para processar as coisas, não é? Mais lentidão nós vamos ver. Nós somos esse computador. Nós somos assim. Se a gente não fechar as janelas e focar no que precisa, vai dar chabu, vai dar problema. E é aí o problema. Sabe por que aqueles tecidos estavam se degenerando em volta dos neurônios? A ciência já usou um termo. O termo que a ciência usou é lixo mental produzidos por todos nós. E o que vem a ser lixo mental para a ciência? Tudo que a gente produz sem ocupar o cérebro. Aí vem uma coisa interessante, pessoal, olha. O que isso tem a ver com Parnaso de Além-Túmulo, né? Quem ficar acordado vai saber. No final eu vou perguntar, hein? Então, olha lá. Todas as células, elas queimam combustível. Lembra que eu falei para vocês que o neurônio, ele queima 1000 vezes mais que a célula da pele? Enquanto a da pele, vamos imaginar que a gente vai fazer uma festa, ela usa um salgadinho só, os neurônios usam 1000, mas eles não envelhecem. Bom, o que acontece, então, que a gente é acometido pelo Alzheimer? Aí vem a grande sacada desses cientistas da Universidade do Rio de Janeiro. Eles perceberam que os tecidos, essa glia em volta do neurônio, começava a perder a plasticidade. Começava a morrer, a sujar, a criar o que chama a ciência de lixo mental. Então, veja bem, tudo que a gente faz, quando a gente faz uma festa de grande porte, se é um salgadinho só, vai sujar tanto na festa? Não, a pessoa foi lá, comeu, limpou o pratinho. Agora, imagina você fazer 1000. Vai sujar? Vai. Precisa ser limpo?
precisa. Na capacidade do neurônio, eu vou trazer isso para o neurônio agora para vocês entenderem. O neurônio, ele produz lixo mental. Quando a gente forja, quando a gente se preocupa, quando a gente faz as coisas, produz o lixo, porque ele trabalha bastante. Só que esse lixo, existem umas células que limpam. Quem são as células que limpam o lixo mental? Esse tecido da glia, os astrócitos que estavam em volta do neurônio. Aquilo que parecia que era só preencher. O neurônio suja, joga para fora e elas limpam. Suja, elas limpam. Mas percebeu-se que acontecia alguma coisa quando o neurônio produz lixo demais, elas não estavam dando conta de limpar. E que lixos eram esses? Que o neurônio começa a produzir em excesso, é esse tecido em volta do neurônio. Não consegue limpar, o neurônio perde a neuroplasticidade, a gente não tem capacidade de aprender nada e vai perdendo as ideias do presente e do passado. O que é esse lixo mental? Agora que é importante. Gente, abram os olhos e os ouvidos. Acabei de falar isso aqui para vocês. A gente falou que toda vez que a gente aprende uma coisa nova, que a gente produz, que a gente se ocupa, quanto mais o neurônio se ocupar, mais ele vai ficar tinindo, não foi isso? Agora, o que não pode acontecer com o neurônio? Ele não pode produzir grande capacidade de lixo mental. Mas isso eu estou falando agora em 2018. Pesquisas de 2014 para cá. Lá no livro, olha o livro, No Mundo Maior, escrito nos anos 40, Chico Xavier, através do espírito André Luiz ali, psicografou que o cérebro produz lixo mental. Coisa que os cientistas estão falando hoje, nos anos 40, André Luiz já falava através da mediunidade de Chico. Só que a gente entendia, quando quem leu, alguém já leu No Mundo Maior? Quando eu li pela primeira vez, eu achava que eram pensamentos positivos e negativos, porque lá atrás, pega aí há 20 anos, não tinha descoberta nenhuma. O que a gente falava? Muda os pensamentos, a psicosfera. A gente pensava numa coisa mais espiritualizada, sabe? Vibração. Não dá para medir ainda, né? Tem gente que, a maioria, não mede. De repente, vem a ciência e fala, lixo mental é lixo mental mesmo. Porque no capítulo 2, que chama Casa Mental, nesse livro No Mundo Maior, André Luiz conta de um caso onde eles vão num hospital, vem um senhor que está lá internado na UTI, que está passando por uma obsessão grave, tem um espírito do lado, e aí o companheiro de Calderaro, se não me engano, o irmão espiritual que o ensina, que caminha com ele, diz assim, olhe mais atentamente nesse cérebro dessa pessoa que está ali na UTI. E André Luiz apura a visão e olha. Aí ele fala, está vendo essa gosma, essa geleca, essa moeba que tem aí em volta do cérebro? Igual as crianças brincam do slime, né? Como se fosse aquela slime em volta do neurônio, aquela gosma. Então, isso que você está vendo aí é lixo mental. Mas quando ele mostrou no concreto. Então, André Luiz estava exatamente aprendendo o que é esse lixo mental. E aí a ciência diz o seguinte, a maior causa do Alzheimer hoje é esse lixo mental. E o que vem a ser o lixo mental? As pré-ocupações. Eu separei elas de propósito, que é para vocês saibam que pré-ocupações quer dizer ocupar o cérebro com algo que não leva a ação nenhuma. Então, vou pegar um exemplo. Sabe quando você pega o celular em casa e começa a olhar as redes sociais e vê alguém descendo o pau no político, falando do político? Ou falando da vizinha, contando uma fofoca para você? E você chega no centro e fala, você viu o que falaram hoje? Me mandaram um vídeo falando de fulano, que fulano acabou com a merenda escolar aqui em São Carlos. As criancinhas estão passando fome. Nem consegui comer. De tanta preocupação. Você viu? E espalha para todo mundo. Está preocupada. Aí, hoje, a ciência devolve a pergunta, qual é a sua ação? Toda vez que você levantar uma pré-ocupação, você vai produzir lixo mental. Se você agir, o neurônio vai ficar tinindo. Se você só falar,
o lixo vai ficar ali com a festinha que você produziu e ninguém veio para comer. É bem isso. Então, você falou da criança, você foi levar comida para elas. Você está agindo de alguma maneira. Nossa, você viu as crianças da África que passaram hoje? Mandaram uma foto, chorei tanto, que você não tem ideia. Meu coração está até doendo. Eu não consigo nem comer, porque você imagina, não dormia a noite inteira, eu sonhava com elas. Aí a pergunta da ciência é preocupação. Para os neurônios ficarem tinindo, qual é a ação? Você participou do grupo Médicos Sem Fronteiras, Crianças Sem Fronteiras, né? Fraternidade Sem Fronteira, R$50 você adota uma criança e mata a fome dela. Você fez? Qual é a tua ação? Porque preocupar o cérebro é produzir lixo mental para ter Alzheimer. Perceberam? Você viu a minha vizinha? Está no quarto filho. De outro pai. Tem 4 crianças, uma de cada pai, você acredita? E eu querendo engravidar e não consigo. Aí passou, você viu a minha vizinha? Aí a pergunta é, o que você vai fazer? São 4 filhos, cada um de um pai. Você vai lá adotar alguma para levar presente todo aniversário? Você vai lá dar um abraço na vizinha e bater um papo fraterno com ela e falar, minha irmã, vamos comigo assistir uma palestra. Vamos levar as crianças para a evangelização. Nós vamos fazer uma festinha. Você vai ajudar essa mãe a criar os 4 filhos? Porque se for só para ocupar o cérebro com a vida dela, você vai ter Alzheimer. Estão entendendo? É engraçado, mas é verdadeiro? Aí nós somos convidados a agir. E o que isso tem a ver com o poema Parnaso de Além Túmulo? Será que lá está falando isso? Então vamos lá. Se a gente não aliar conhecimento, trabalho e aprendizagem, nós vamos ter Alzheimer. Então tem que sair do comodismo, de estar aí passivo e começar a trabalhar, a ser ativo. Senão nós vamos ter Alzheimer. Essa história de falar assim, se eu fizer sudoku, palavra cruzada, eu não vou ter Alzheimer? Mentira. Porque tem gente que é advogado, que é médico, que é professor, professora, vice-diretor, diretora, e tem Alzheimer. Então não é. É o jeito que se usa o cérebro. Porque tudo que a gente faz rotineiramente vai no automático, não vai? Quem sai de casa e fala agora, bom, hoje ainda tem carro automático, né? Mas quando engata a marcha, agora eu vou engatar a primeira. Arrumo os espelhos, vou dar ré. Agora eu vou continuar. Ai, estou aumentando as marchas. Vou olhar do lado, coloco uma música e sai cantando. Quem sai assim? Dirige no automático, xinga o outro que te fechou, passa no sinal vermelho, não é? Está pensando nos problemas que tem, muito bravo a maioria das vezes, e o mínimo que a gente está pensando é focar naquilo que a gente está fazendo. Então, o que é ideal para não ter Alzheimer? Se eu estou fazendo X, eu fecho todas as outras janelas do alfabeto. Eu fico só no X. Eu curto aquele momento. No máximo, coloco uma música. Olho a paisagem. Não é à toa que a gente passa pela melhor avenida de São Carlos, toda de ipês floridos, e a maioria não vê os ipês floridos. Aí, quando sai na revista, menina, que coisa linda! Não é a avenida tal? É, eu não vi. Você viu? Não, agora passei, já tinha caído tudo. Mas eu passei lá, mas passei tão preocupado que eu não vi. Olha, perdi. Perdeu o espetáculo. Por quê? Não estava focado no que estava fazendo. Não olha nem onde está passando. Não é assim que acontece conosco? Então, qual é o nosso nível realmente de preocupação? Tudo isso aqui eu já falei, hein, gente? Eu estou indo rápido? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha lá o que eu acabei de falar. Sofrer por antecipação também causa Alzheimer. Então, o que a gente precisa fazer? Sair da preocupação e fazer o quê? Ocupar-se. Ocupe sua mente. Sabe aquela história? Se proponha desafios. Se você não é bom com língua estrangeira, vai aprender uma língua estrangeira. Ao invés de ficar falando do vizinho ou postando coisa nada a ver no Face. Né? Ou falando do outro que postou. Que é coisa mais triste do que você entrar lá e você olhar o outro colocando assim. A minha vontade hoje era esfregar a cara de fulana no asfalto. Não tem gente que coloca isso? Olha que tempo perdido. Quanto lixo mental não está produzindo. Primeiro que ela não vai fazer isso.
Então, até essas coisinhas básicas, modifica. Até a tua rede social tem que ser produtiva. Poste um vídeo interessante, assista um vídeo interessante, trabalhe em prol do próximo, coloque uma música edificante. Se você não fala inglês, vai aprender inglês. Pelo menos para cantar dentro de casa no chuveiro. Já é alguma coisa. É importante que a gente ocupe a mente, que a gente faça coisas diferentes, que a gente produza, principalmente produza. E caridade, ternura, compaixão é outro estudo científico que quanto mais a gente faz, mais benefícios para a nossa saúde e para a autocura nós teremos. Então a ciência já fala que é benéfico para nós. É importante que nós façamos isso, que a gente saia da onde? Da preocupação ou da preocupação para a ação. Agora eu vou entrar em Chico, hein? Vou começar a falar do livro. Então, existe uma parte da ciência que fala sobre a reabilitação cognitiva. O que quer dizer isso? Olha quantas informações. É assim, olha, a pessoa não teve um problema de saúde e perdeu um braço. Né? Sei lá, um problema na indústria, perdeu um braço e ela escrevia com esse braço direito, ela era destra. O que acontece? Ela passa por toda uma reabilitação e ela começa a escrever com o outro. Isso é normal? É. Consegue? Consegue. Às vezes a gente fala que não consegue, mas se a gente treinar em casa, daqui a pouco está escrevendo, está fazendo coisas diferentes. Então, vou pegar um exemplo básico. O cérebro ele tem 2 hemisférios. Um hemisfério é responsável pela fala, o outro pela música, pelo cantar. Tá? Por isso que a gente tem algumas pessoas que são gagas, e quando cantam são uma beleza. Eu vou falar de um cantor que não é da minha época, mas é da época de quem tem mais de 60. Eu sei, porque meus avós contavam, que era o Nelson Gonçalves. Já ouviram falar? Não é? Com aquele vozeirão cantando boemia. E quando ele falava, como é que ele era? Gago. Ninguém entendia nada. Porque a fala é um lado do hemisfério cerebral, o outro lado é a música. Então, quando ele cantava, perfeição. Mas quando ele falava, não saía nada. Tem muitos gagos que, quando eles querem falar, eles cantam, saem num ritmo. Eu tinha um amigo de colégio que era assim, quando ele queria falar, por favor, me passa o pão. Já saía assim, cantado, aí a gente entendia. Quer dizer, puf, 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 né? Não saía. Então, ele cantava e saía tudo maravilhoso. Então, a gente percebe que reabilitação cognitiva é isso. Cada cérebro, o nosso cérebro tem áreas, 2 hemisférios. Cada hemisfério é responsável por uma coisa. O ideal seria que os hemisférios cerebrais tivessem integração. Mas vocês sabiam que não são todas as pessoas que fazem isso? Não é todo gago que canta e consegue cantar. Não é todo mundo que consegue. Mas existem hoje comprovações de que se eu fizer algumas coisas, dá para integrar os 2 lados do cérebro e ficar com os neurônios tinindo. Tem um exercício maravilhoso. E aí que vem o que eu quero falar para vocês. Olha lá. Poesia estimula cérebro de pessoas com Alzheimer e cria vínculos. Mais que cantar, porque eu acabei de falar de música, a música ela faz alguma coisa, mas não é com todo o cérebro. Tem gente que canta e integra os hemisférios, mas não é todo mundo que consegue cantar, vocês sabem disso, né? Se a gente puser alguém aqui, vai cantar do jeito dele, mesmo que não seja gostoso para o nosso ouvido, mas a pessoa canta de boa. Tem aquele que você pede para cantar, ele treme, não sai do lugar, a voz não vai sair. Então, não é todo mundo que integra hemisférios, mas a poesia, ela não é música e ela não é só fala. Os cientistas perceberam que quando a pessoa declama uma poesia, ela é entendida pelo cérebro como os 2 ao mesmo tempo. Então, a poesia lida em voz alta por nós integra os 2 hemisférios. Portanto, limpa todo o nosso lixo mental e deixa o neurônio brilhante. Então os espíritos realmente sabiam, né? Eles têm uma sacada maior. Não é à toa que 80% da psicografia de Chico eram poemas e poesias, ou são poemas e poesias. O medicamento está aí para nós usarmos, e a gente não sabia para que existia. A ciência começou primeiro a fazer assim, se vocês procurarem na internet,
está lá escrito que primeiro percebeu-se que em pessoas com Alzheimer, a poesia não é capaz de fazer a doença desaparecer, mas ela estancava a doença ali, e dali para frente a pessoa não ia ter a doença aumentando cada vez mais, até a degeneração completa. Ela estacionava. Sem contar que as pessoas que ouviam poesias, primeiro, a poesia, dependendo do seu conteúdo, fazia elas, os com Alzheimer, recordarem de momentos da infância, de momentos da adolescência, da juventude, da época onde tiveram os primeiros passos formando a família. Então, trazia uma série de nostalgias que ajudava a melhorar a conexão cerebral e, portanto, ia estacionando a doença. Mas nós sabemos, através da literatura espírita, que a poesia, depois dessa comprovação, se ela é de conteúdo edificante, como é a nossa, dentro da doutrina, o que ela vai fazer? Além dela nos ajudar a estacionar o Alzheimer para quem tem, ou ajudar-nos a evitar, vai afastar obsessores, porque vai nos elevar a vibração, vai fazer com que a gente se conecte com bons espíritos, e sendo assim, a gente vai estar numa vibração melhor, num patamar bem mais tranquilo, onde a espiritualidade maior estará ao nosso lado, e, portanto, vai nos favorecer a autocura, o bem-estar, a tranquilidade. Então, veja como é importante ler poesia. Declamar essas poesias em voz alta. Agora eu vou só treinar. Vocês conhecem esse moço? A minha avó, numa época da 98 anos, ela desencarnou. Chegou uma época do final do seu estágio, né, sobre a Terra, que ela lembrava do Giliard. Porque ela lembrava de um fato onde, no cassino do Chacrinha, ele cantava, aquele mocinho bonito cantava. E ela lembrava dessa música Pensamento. Alguém já ouviu essa música Pensamento? Já? Então, na música Pensamento, ele falava assim: alguma coisa me incomoda agora, talvez a falta de você. E no silêncio dessa noite lá fora, ouço apenas um eco de uma canção. Meu pensamento vai buscar distante, sempre voltado em sua direção. E ele continuava a música, e lá no refrão ele falava: ah, se o vento... Como é que era? Alguém sabe? Tá vendo? Ó, cadê os hemisférios aí? É só um treino para dar uma acordada. Ah, se o vento pudesse me levar agora, se eu pudesse ter a força da imaginação, quem sabe ser aquele passarinho que mesmo sem ter ninho conseguiu pousar. Essa música é igualzinha que nós temos hoje, né? Desce, 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 sobe, sobe. Não é assim? É igualzinho. Vocês viram que a vibração é igual. Por que eu coloquei isso agora para vocês sentirem a diferença de vibração? Porque uma música, se ela tem a capacidade de nos sintonizar com o bem, com o bom e com o belo, ela também pode fazer a gente rastejar na inferioridade. Agora, veja as poesias. Leia uma poesia do livro Parnaso Além Túmulo. Além dela integrar os dois hemisférios, porque o cérebro não entende se é música, se é fala, ainda você vai entrar em contato com esses seres que estão dizendo: a vida continua. Olha onde eu errei, não faço o mesmo. Aí eles mostram a visão de Maria, a visão do plano espiritual. Nós temos alguns, como Castro Alves, que eu gosto muito, onde ele fala sobre isso. Então, Parnaso de Além Túmulo traz ali medicamentos para os nossos transtornos mentais. Quem não leu tem que ler todo dia. E, de preferência,
guardar uma das poesias, sabe? Decorar mesmo. Decorar. Decore, porque isso aprimora, ajuda os neurônios a ficarem limpinhos, limpa todo o tecido, glia que está em volta, aquelas células que cuidam do neurônio, deixa tudo em ordem, a neuroplasticidade vai estar, vai dar para a gente forjar memórias novas e não vamos ter Alzheimer. Então a doutora Nete fala que ler em voz alta poesia de qualquer tipo é uma reabilitação cognitiva. E ela diz que ler em voz alta, então, poesia de conteúdo espírita, como eu disse para vocês, de conteúdo edificante, nossa, melhora a nossa sintonia vibratória, além de promover a integração dos hemisférios cerebrais, a reabilitação cognitiva, a utilização de áreas que são inteiras para suprir áreas que são deficitárias. Também promove a mudança de sintonia vibratória, porque são conteúdos edificantes. E a gente consegue elevar o pensamento e sair da mesma conexão dos nossos irmãozinhos que nos obsediam. Né? Quem de nós não tem um irmãozinho que nos aponta o dedo e fala, eu te conheço. Vou ficar do teu lado para ver se você está melhor. Aí você vem aqui, dá uma palestra sobre perdão, você fala, você ora, sai ali fora, furou o pneu, você está sozinho, tem que ir embora, você começa a xingar. Justo comigo? Aí ele fala lá, tá vendo como não está bom ainda? Como precisa aprender mais? Né? Como o que fala não é o que faz? Então a gente percebe que quanto mais leituras edificantes, mais sintonizados com o bem, com o belo e com o bom, nós estaremos. Então ela fala, olha lá, diminuição da quantidade de lixo mental. É clara, é notória. E o nosso clima espiritual e principalmente o processo de desobsessão será trabalhado em nós através da poesia. Então, ajuda na reabilitação do Alzheimer, Parkinson e todas as doenças degenerativas. Certo? Ela fala, inclusive, para fechar a nossa conversa da noite de hoje, ela disse que quando os filhos eram pequenos, ela teve 3, disse que eles brigavam muito. Ou quando eles brigavam, não faziam alguma coisa legal na escola, quando eles falhavam, ao invés de dar castigo, porque ela disse que era muito nela essa questão do castigo, de pôr para pensar, era muito complicada, porque ela era aquela pessoa, aquela criança agitada, e quando ela e o irmão brigavam, que a mãe colocava os dois de castigo, que ela ficava lá num canto para pensar, olhando para a cara dele e falando assim, a hora que a gente sair daqui eu vou te pegar, viu? Então ela falava, não adiantou para mim, se não adiantou para mim, não vai adiantar para os meus filhos. E ela disse que sem saber, ela fazia isso com os filhos. Dependendo do grau do problema que eles fizeram, que eles causaram, eles tinham que decorar versos. De repente era uma página inteira, dependendo da dificuldade causada por eles, eram páginas e páginas de poesia. E essas crianças aprenderam a fazer isso a vida inteira. Tinha uma vez que um teve que decorar, tipo Vozes da África, de Castro Alves. Mais ou menos igual Navio Negreiro, se alguém já leu. Então era muito difícil. Tinha um que falava, mãe, eu não vou conseguir. Ela falava, decora para você aprender que nunca mais você vai fazer aquilo. E disse que eles decoraram tantas que eles foram considerados intelectuais na escola, porque eles liam muito e tinham que decorar muito. Ela falou, sem saber, eu contribuí para que eles melhorassem essa noção vibratória, tivessem essa ideia e trabalhassem para não ter Alzheimer, que eles continuem fazendo isso. Então, se é algo que eu posso falar na noite de hoje, é dizer assim, existe uma vasta literatura em nossas mãos, que contribuem não só para a nossa evolução espiritual, não só pensando em deixar o corpo e chegar do lado de lá melhor, mas já contribuem para a nossa estadia na Terra ser com maior qualidade de vida. Quem não quer estar mais saudável? E eu acho que estar saudável é mente sã. Não é isso que a gente sempre ouviu? Mente sã, corpo são? Então, se a nossa mente estiver sã, se a gente estiver focado, se nós fecharmos as janelas, nós teremos melhoras significativas na nossa saúde. Porque a cura, ela só acontece quando ela vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, que gastemos o nosso tempo com coisas que valham a pena. Literatura, poesia e poema ajudam a evitar o Alzheimer. Então, boa noite. Obrigada pela paciência de todos. Fiquem em paz.